Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade à disciplina Educação Profissional e hoje nós vamos conversar com vocês aqui sobre a resolução número 2. Vamos fazer uma análise desta resolução na perspectiva de entender mais sobre a integração aí entre a educação profissional técnica de nível médio com a educação básica, né? A educação profissional com a educação de nível médio. E eu pergunto para vocês, o que vocês já conhecem dessas diretrizes? Conhecem? Já ouviram? Já leram? Já foram lá no nosso material? E o que vocês entenderam desta relação de integração entre a educação profissional tecnológica com a educação básica? A gente tem uma imagem aí da ideia, da perspectiva de integrar a formação profissional com a formação básica do cidadão, da formação de cidadãos trabalhadores. E nessa análise dessas diretrizes para a educação profissional de nível médio, capítulos, o primeiro título de disposições preliminares, aborda sobre objeto e finalidades e princípios norteadores destas diretrizes. No segundo título, é abordado sobre a organização e planejamento, com questões relacionadas à forma de oferta, organização curricular e duração dos cursos. Conteúdo muito importante no que diz respeito à organização da educação profissional técnica de nível médio, sua relação com a educação geral. E também nós temos a avaliação, aproveitamento com certificação, com as questões relacionadas à certificação, avaliação, entre outras. Um título sobre a formação docente e um outro sobre disposições finais. Nós vamos analisar alguns desses títulos. Vamos dar uma visualizada em conceitos iniciais no documento. Primeiramente, que diretrizes, o que significa a própria resolução, traz aí um conceito, por ser um conjunto articulado de princípios e critérios que serão observados, pelos sistemas de ensino e pelas instituições. No que sentido? Na perspectiva de organização e planejamento e avaliação da educação profissional técnica de nível médio. Também um conceito importante que se apresenta é o de itinerário formativo nessas diretrizes, que é importante destacar como conjunto das etapas que compõem a organização da oferta da educação profissional pela instituição de educação profissional, no âmbito de um determinado eixo tecnológico, a partir do qual são organizados diversos cursos e possibilitando, então, um contínuo e articulado aproveitamento dos estudos e experiências profissionais, certo? Então, em relação às finalidades, esses cursos, que, como já falamos, são organizados por eixos tecnológicos, eles têm por finalidade proporcionar ao estudante conhecimentos, saberes e competências profissionais necessárias ao exercício profissional e da cidadania com base nos fundamentos científicos, tecnológicos, sócio-históricos e culturais. Então, a ideia é uma formação integral, uma formação complexa do trabalhador. A finalidade dessas diretrizes incidem sobre essas questões. Nós observamos na aula passada sobre esta questão da organização da educação profissional no Brasil como um todo, e aqui nessas diretrizes a grande ênfase é na educação profissional técnica de nível médio. Estes cursos devem ser autorizados pelo órgão competentes do respectivo sistema de ensino. Por exemplo, os institutos federais eles possuem conselhos superiores, que é a instância máxima da instituição. Então, no caso de alguns institutos federais, esta autorização se dá através destes conselhos. Em relação à organização curricular, um aspecto bem interessante diz respeito a que estes cursos eles são organizados com base no eixo tecnológico, que devem constar
no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, que tem ali no nosso material da nossa disciplina, e na Classificação Brasileira de Ocupações. Então, estes cursos devem contemplar lá. Podem acontecer cursos experimentais. Inclusive, agora, no final de 2019, o governo, através do Ministério da Educação, está com chamada, finalizou recentemente, chamada das diversas instituições, pessoal, para a reformulação do catálogo de cursos técnicos, que atualmente está em vigor a terceira edição, que está disponível aí no nosso material complementar. E a estruturação dos cursos ela é orientada por essa questão tecnológica de eixo, implica então a matriz tecnológica, que inclua métodos, técnicas, ferramentas e outros elementos das tecnologias relativas aos cursos. Também no que diz respeito a um núcleo politécnico comum, que vai corresponder ao eixo tecnológico, os fundamentos científicos, sociais, organizacionais, entre outros, alicerçados na tecnologia, na produção social, vocês já estudaram em outras disciplinas. E também deve implicar conhecimentos e habilidades das áreas de linguagem, códigos, ciências humanas, matemática e ciência da natureza. Lembrando que nós estamos com uma reformulação da LDB, que a princípio não ocorreu mudança no artigo referente à educação profissional técnica de nível médio. Contudo, está sendo organizada uma nova diretriz curricular resultante disso. Em relação a essa organização curricular, esses cursos devem proporcionar várias questões aí aos estudantes, com a possibilidade do diálogo com o campo do trabalho, da ciência, da tecnologia, da cultura, elementos que para compreender e discutir as relações sociais de trabalho. Não é aquela visão apenas voltada para a operação de uma determinada instrumento, ferramenta, uma formação apenas instrumental, mas reflexiva, que proporciona um domínio intelectual das tecnologias, uma formação de um cidadão trabalhador com capacidade de pensar, de discutir, de problematizar a partir da sua própria realidade. E é interessante destacar uma ênfase em relação aos planos de curso. Nós vamos discutir um pouco melhor na próxima unidade, que é a prerrogativa da instituição no âmbito da autonomia pedagógica das instituições, levando-se em consideração os projetos pedagógicos das instituições, a legislação, essas diretrizes e o catálogo nacional dos cursos técnicos. Estes planos, a diretriz, ela apresenta aí uma estruturação, que inclusive nós apresentamos no material um plano de curso técnico integrado, para que vocês analisem com base nas diretrizes também e no catálogo nacional de cursos técnicos. Eu vou fazer uma análise para observar se esse curso contempla o que está previsto nas diretrizes. E aí você vê uma série de elementos previstos na estruturação, desde a observação, justificativa, objetivos, requisitos e formas de acesso, o perfil profissional de conclusão do curso. É interessante que um plano de curso, ou um projeto pedagógico de curso, ele esteja todo articulado. Os objetivos, com o perfil profissional, com a organização curricular e com outras dimensões necessárias. E aqui também apresenta a necessidade dessa organização curricular, explicitar os componentes curriculares de cada etapa, indicando aí a bibliografia básica e complementar, que é importante. Hoje nós não temos uma política de avaliação dos cursos técnicos como nós temos na educação superior, na qual o INEP avalia em loco e também tem a avaliação das CPAs. Existem instituições que podem ter avaliações institucionais dos cursos técnicos, mas nós não temos uma nacional para avaliação dos cursos técnicos, que aí
contemplaria uma análise mais detalhada dessas questões. Em relação à duração dos cursos, na forma articulada com o ensino médio, hoje a duração mínima são 3.100, 3.200 horas, uma sintonia aí com o catálogo nacional dos cursos técnicos e respectivos cursos, que podem ter de 800 a 1.200 horas. No que diz respeito à forma articulada, integrada com a educação de jovens e adultos, há uma mínima de horas totais a 2.400, sendo a metade, né, 1.200 para a formação na área do ensino médio, propriamente dito, e a outra parte para a formação profissional. Na forma subsequente, articulada concomitante, deve-se respeitar a carga horária mínima de 800, 1.000 e 1.200 horas. Essas questões das horas são bastante importantes na formação. Pessoal, então nós entendemos que essas diretrizes trazem à nossa discussão a questão do potencial dos cursos técnicos de nível médio na formação de profissionais com elevada qualificação. Por isso nós colocamos que é necessário acreditar, agir e transformar. A gente traz aí no pano de fundo do nosso slide um exemplo de um campus do Instituto Federal brasileiro recebendo premiação, mas isso é algo muito comum hoje, como nós discutimos já numa das nossas aulas, na área da formação geral. Os institutos se destacam no que diz respeito ao Enem, por exemplo, mas também em várias outras áreas, como sustentabilidade e empregabilidade. E é necessário investir nesta dimensão da formação profissional. Certo, pessoal? Queremos agradecer a nós estarmos juntos mais uma vez nesta videoaula. Um forte abraço!